Você provavelmente já deve ter escutado por aí que gatos dão uma sorte, gatos são criaturas malignas e não são nada confiáveis, não é mesmo? Mas você sabia que por conta desses contos e mitos que as pessoas espalham por aí, infelizmente até hoje, foi responsável por uma das piores pandemias que a humanidade já passou? É isso mesmo que você escutou e eu vou te contar tudo aqui e agora. Tudo começou há muitos e muitos anos atrás. Pelo menos uns 10 mil anos atrás. Quando os gatos estavam começando a estreitar um pouquinho a sua relação com os seres humanos. No início, os seres humanos criavam eles para se livrarem dos ratos. Inclusive, os hebreus e babilônicos acreditavam que os gatos vinham do espírito do leão. Eu acredito que por conta da semelhança entre esses dois animais, não é mesmo? Mas, tudo ficou ainda mais estreito na relação entre o ser humano e o gato dentro do Antigo Egito. Sim, os egípcios acreditavam que os gatos eram, na verdade, seres místicos e criaturas mágicas. Inclusive, eles tinham uma deusa chamada Bastet, que era o corpo de uma mulher com uma cabeça de gato, e ela era a deusa da fertilidade e do amor. E por conta disso, durante muito tempo, as parteiras usaram um colarzinho com pingente de gatinho, justamente pra fazer referência a Bastet. Mas, na Europa, lá por volta do século XIII, sabe o que estava acontecendo ali? Sim, a Idade Média. E na Idade Média, a gente teve o avanço do cristianismo. E com o avanço do cristianismo, a gente teve a demonização desses animais tão queridos que são os gatinhos. Mas por quê? Tem que ter uma explicação, não é mesmo? Sim, tem. Porque o paganismo considerava os gatos animais místicos e eram cultuados como a deusa Bastet. E até mesmo os muçulmanos tinham os gatos como benquistos naquela época. E foi então que o cristianismo decidiu que esse tipo de animal era maligno. E ali, na Santa Inquisição, o Papa Gregório IX decidiu que os gatos teriam que ser exterminados. Sim, gente, eles foram mortos durante a Inquisição junto com as bruxas, na qual poderia ser homem ou mulher, né? Hoje em dia já se sabe que a Inquisição matou homens, mulheres, torturaram, e esses pobres gatinhos eram mortos juntos porque eles eram tidos como criaturas demoníacas. Mas como a justiça do universo é inabalável, vocês sabem o que veio logo depois da Inquisição? A peste bubônica. E sabe como que é transmitida a peste bubônica? Através de ratos. Uma das maiores pandemias que a humanidade já conheceu, que foi a peste bubônica, ou também conhecida como peste negra, foi resultado do extermínio desses pobres animais, os gatinhos. Porque nós, seres humanos, acabamos por matá-los, assim não tinha predador dos ratos. E naquela época, a falta de higiene básica era muito grande. Não tinha saneamento básico nenhum. Então, a Europa inteira era rodeada por ratos. Bom, a Europa até hoje tem uns ratos, né? Meu Deus do céu, é um país muito antigo, mas enfim. Ainda bem que com o passar do tempo, esse mito, né, de que os gatos eram criaturas malignas, de que as bruxas se transformavam em gatos para espionar as pessoas, acabou por cair por terra, não é mesmo? E eu fico muito feliz que cada vez mais os gatinhos estão viralizando por aí na internet, estão em todas as plataformas possíveis e imagináveis. E eu quero cada vez mais que existam mais gateiros loucos igual eu, entendeu? Porque eu sou a clássica gótica gateira louca que ama esses bichos. Bom, e o que a gente pode aprender diante desta lição, não é mesmo, Moacir? Que não é pra maltratar os animais, gente. Que, né, gatinhos são muito bem, fala. Né, Moacir? Fala lá pra galera, fala aí. Ele não quer falar, gente, mas é isso. Não maltratem animais. E se você gostou desse conteúdo, me segue nas minhas redes sociais pra ficar cada vez mais por dentro do mundo do horror. Tchau!